Bom dia. Agora, hoje, o programa é muito mais leve. Voltamos algumas semanas depois com Thiago, Zé Paulo, Samuel, eu, Edson. O legal seria se eu falar eu, o Edson, ou eu e o Edson. Eu, vírgula, o Edson. Meu Deus, tá piorando. Você sabia que tem pessoas que dizem que todo Edson consegue falar na terceira pessoa? Sem notar? Você está sendo a regra. Cara, é incrível. E detalhe, eu vim notar isso anos depois. Todo Edson consegue falar na terceira pessoa. Normalmente. Ou então você pode aproveitar que você se chama Edson e lançar uma banda igual o pai do irmão do Jorel. Que ele se chama Edson e ele tinha uma banda chamada Edson. Cara, nem fala, porque o meu nome já dá margem a uma dupla sertaneja. Edson Wilson. Viu? Eu já comentei isso várias vezes. Tem uma amiga da minha mãe que ela só me chama de Edson Wilson. Chega a ser meio chato. Ela não consegue me chamar dessa forma. Quando minha mãe estava viva, minha mãe falou, é Edson Wilson. Ela, Edson Wilson. Ok. Eu já deixei pra lá. Muito bem. The Boys, o seriado. Uhum. Mais leve, mais tranquilo, mais fácil de se falar do que o quadrinho. Até porque já foram 3 temporadas. 3 temporadas. Indo pra 4ª. Como é que vai ser a 4ª? A gente não tem a menor ideia. Ou seja, alguns atores, o que fez o Negan no The Walking Dead vai pra 4ª. Quem ele vai aparecer na 4ª. O que ele vai fazer, eu não sei. Então... Walking Dead, algo que prometia tanto. Cara, o quadrinho é uma novela. Cara, eu perdi a paciência com o quadrinho. O Robert Kirkman tem uma hora que ele começa parece que ele chegou à conclusão de que ele queria prolongar a história o máximo possível. Mas é uma novela aquilo ali, velho. É uma novela que o objetivo é não ter fim. Mas teve fim. Porque ele cansou. Eu cansei antes do Robert Kirkman. E por favor, que os fãs de Walking Dead me perdoem, mas, cara, a obra-prima de Robert Kirkman não é Walking Dead. Saga. Invencível. Saga é do cara do Saga é do cara do Fables. É do Fables? É o Bill Willigan. É verdade. Fiz confusão agora. Saga é bom pra caralho. Não, Saga não é do Saga Brian Wagner. Não. É do Brian Vaughan. Que é o mesmo cara do Fables. Sim. E que, na boa, o cara que é capaz de fazer Fables e depois ele faz Saga, velho, na boa, esse cara, ele merece um abraço. E um aperto de mão. Você virar pra ele, velho, dar um abraço nele e falar, velho, obrigado, cara. Sério, velho. Eu só li o Saga, mas Saga é bom pra caralho. Você é bom demais. Muito. O que não é bom... Por que a gente tá falando de tudo isso? Não interessa. Mas... Esse é o problema, a gente nunca tem uma pauta. Nós temos uma pauta. Nós temos uma pauta. É aberta. Só que a nossa pauta é quebrar a pauta. Então, falando de The Boys. Nós temos 4 pessoas aqui com desvio de tópico. Muito bem. The Boys, o seriado. Nós não vamos falar sobre as diferenciações entre um e outro. Algumas vezes. A gente vai dar uns pitacos, mas vamos tentar ficar mais focado dentro do seriado e o que ele já nos passou até agora. Umazinha só. Mas o quê? Não, é porque assim, uma das coisas assim, pra mim, é uma diferença brutal The Boys quadrinhos com The Boys o seriado, é que o quadrinho, ele bate muito no que a gente estava falando no outro programa, né, dessa decepção que o Ennis tem com o universo do superpoder, né, dos super-heróis, dessa manutenção dos super-heróis, do culto à imagem, à pessoa do super-herói. Já a série, ela vai bater muito em uma coisa muito mais simples, que é essa ideia do culto da pessoa, né? E do que você mantém e você abre mão para se manter em evidência. Essa ideia do mundo do influenciador digital, o que as pessoas são capazes de passar para poder continuar em evidência, né? Para mim, diferente dos quadrinhos, o seriado, o fato de que as pessoas têm superpoderes ali é um mero acaso da história. Porque as relações que são mantidas ali,
elas poderiam ser muito bem transpostas para política, para negócios, né, para outros universos em que ali não existe nenhum superpoder, apenas transação de poder. E uma coisa que você falou, Zé, rapidamente para quem... Outro parâmetro também de quadrinho e seriado é que o quadrinho, tudo gira em torno dos quadrinhos. Então, o Seven, nos quadrinhos, eles têm revistas, o G's tem revistas, na série... Os 7 tem seriados, tem filmes, propagandas. Se a gente for ver, é o seguinte, mídia digital. Mas isso, pra mim, eu acho que é uma excelente atualização baseada na história. Sim, total. The Boys começou a ser publicado em 2006. Se você for ver, 2006 a gente tinha redes sociais. Claro, essa bosta de rede social tá... Desculpa, eu tenho um posicionamento tremendamente refratário a redes sociais. Você não tinha o mesmo peso que elas têm hoje. Sim. Então, assim, se você perguntasse para alguém em 2006 que algumas pessoas ficaram milionárias falando bobagem no canal do YouTube, e as pessoas iam olhar e falar, velho, você é idiota, né? Sim. Você tá brincando comigo. Você tá brincando comigo. Então, assim, essa nova forma e o peso de você exibir para pessoas desconhecidas em busca de uma aprovação mudou quase que completamente nesses, 12 ou 14 anos. 12 ou 14 anos entre o início do quadrinho de The Boys com o seriado. Então, assim, pra mim foi uma atualização que foi muito bem feita e eu gostei. Sim, com certeza. Sim. Tornou a história muito mais próxima do que a gente tem hoje. E uma outra comparação que eu faço que eu acho legal, até um amigo nosso falou isso e eu dou razão pra ele, eu acho que ficou mais legal. Nos quadrinhos, os The Boys é uma organização secreta da CIA. Sim. Na série, eles não são, a CIA apoia o Butcher nas ações que ele faz. Mas não tem uma grande conspiração por trás. Sim. Assim, isso eu achei legal. É uma galera que pessoalmente não suporta os super-heróis. O Billy Butcher capitania essa insatisfação e eles têm um certo apoio do governo. Eles não são uma organização secreta do governo. Já que a Vogue aqui, ela completamente não tem ligações com o governo. Ela é uma empresa... Ela tem ligações com o governo, ela tem ligações com tudo. Mas só que não é igual na história, no quadrinho, que ele tá ligado com o conglomerado. Exatamente. Não tem... A Vogue da série, ela é muito mais uma mega corporação do que um shadow government. Sim. E eu acho que é isso que deixa a série tão gostosa. Né? Outra coisa da série... Tem outras coisas que deixam a série muito gostosa também, mas eu prefiro não comentar. Tá bom. Uma coisa que eu, assim... A gente tem tempo ainda? Tem. Uma das coisas que eu tava conversando com uma amiga, que ela falou, que a gente tava conversando muito sobre The Boys, e ela só viu a série, é que ela me perguntou quais... Assim, não só necessariamente a diferença, mas a sua sensação. Eu falei que, pra mim, é como se fosse um universo paralelo. A série é uma coisa, o quadrinho é outra. Por mais que use o mesmo núcleo, use algumas premissas de personagens, use muitas vezes até histórias parecidas. Por que eu estou falando isso? Porque, sem querer, eu estava nos primeiros episódios querendo comparar. O objeto da crítica é diferente. Também. Seria muito o que eu estava falando. É o que o Zé estava falando no começo. Porque sem querer, porque o que acontece? Tanto que quando eu estava lendo e vendo a série ao mesmo tempo, lendo o quadrinho e vendo a série, eu tinha que tomar cuidado para virar e falar assim, pô, mas na série é melhor utilizar do tal fulano. Mas no quadrinho não usa tal fulano muito bem na série. Para fazer essa distinção, porque sem querer... O quadrinho, ele se compromete muito mais com a sátira, com a crítica ao universo do super-herói. Sim, mas tem coisa boa que você pode ler e falar, pô, isso aqui é legal, isso aqui. Então, assim, essa que é a questão. E a série tá muito... Pra não se deixar se misturar. Pra mim é onde eu abro o divisão de águas. Essa diferença. Né? A série, ela tem muito esses paralelos, né, aos quadrinhos e tudo mais. E no seriado, na televisão, até por questões de direitos autorais, etc e tal, é muito mais sutil a ideia. Eu diria o seguinte, que o quadrinho... Ela é muito menos direta. O quadrinho, ele é uma crítica às histórias de super-heróis. A série é uma crítica à cultura da celebridade, usando para isso super-heróis. Sim. Perfeito.
Perfeito. Caralho, velho. Caraca. Esse ficou. Não. Depois dessa. Aqui foi o programa quadrinho. Depois dessa, Eu ok. tô orgulhoso de mim mesmo agora. Tá, então, 2 músicas de quem mesmo agora? De seriados. Dessa vez eu vou mudar. Em vez de Não, ser. pega a própria. Tem a trilha sonora. Não, peraí. Trilha sonora. Duas músicas de seriado. Somebody Save Me. Somebody Save E a Me. Beth a abertura do Batman dos anos 60. É, Ah, sem exatamente. dúvida. Então. Aqui, então daqui a pouco a gente volta. Sonhe em maior alcance. 98,1 FM, Utopia. Segundo bloco de The Boys seriado. Muito bem. Eu quero que vocês me apresentem os 7. Super-Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde. Aquaman, Flash, Lanterna. e o Batman. E o Batman. Pronto. Precisamos. Pronto, apresentamos os 7. É. Mas é exatamente isso. Se você for ver cada um dos 7, você associa a um desses personagens da Liga. E o que eu acho mais interessante é que, diferente do quadrinho, eles ficam muito mais fortes essas classificações. A gente começa a olhar o seriado. O estereótipo O grita estereótipo grita muito mais alto. O estereótipo, assim, Eles trabalham muito mais. em cima Exemplo, do estereótipo. Quando você olha pro profundo e sabe todas as tretas, brigas, discussões Profundo, em cima do Aquaman. O profundo é o Aquaman do Cartoon Network. O pobre do Orim sofre. Porque ninguém leva ele a sério. Às vezes ninguém leva ele a sério. Mas você tem quadrinhos em que ele leva a sério. Mas como a gente está falando de estereótipos, cada um pega um estereótipo, vamos dizer assim, meio que clássico, né? Pra trabalhar. Então Os você vai 7, pegar. Eles são a representação da Liga da Justiça, baseado em quem nunca leu quadrinhos. Sim. Você vai pegar. Sim. O Homelander é o super-homem dos anos 70, da Era de Prata, né? Ele é basicamente o super, né? Apesar de que no seriado ele não tem super Tanto. matemática, né? Sim. Mas ele é o super. Super hipnotismo. Super hipnotismo, mas ele é o super, né? Uhum. Que é aquele super-homem dos anos 70. O profundo, né, o Deep, é o Aquaman do Cartoon Network, que todo mundo zoa ele, porque ele tá no mar, Falar com o peixinho. Fala com os animais. A gente já teve uma Mulher Maravilha tão sentimentalmente fragilizada e duvidosa de si como a Maeve apresenta no quadrinho? Mas ela Ou no não, seriado. mas ela não é assim, tão... Não, mas se a gente tá fazendo um comparativo... A pergunta foi honesta. Eu sério. Ela é pergunta foi muito a honesta. Linda Parker. A Linda Parker não, a do seriado dos anos 70. A primeira mulher. Linda Carter. Linda Carter. Linda Carter. Ela é muito a Linda Carter do seriado dos anos 70. Uhum. Né? Enquanto celebridade, né? Aí quando eles trabalham muito ela por fora ali... Assim, obviamente não precisa ser dos mesmos moldes, mas necessariamente trabalhar em segurança, trabalhar o Mas sentimentalismo que ela muitas vezes não é muito bem assumida. primeira pedaço da segunda temporada, ela não é isso. Ela vai se mostrando Isso é isso verdade. ao longo do tempo, Sim, sim. né? E, cara, é um personagem que, baseado no quadrinho, cara, ela é muito mais profunda. Total. Muito mais Sim, bem sim. construída na série, velho. Só uma pequena comparação. Quando eu tava vendo o seriado com o Samuel, teve uma hora que eu falei assim: quando é que ela vai virar A bêbada alcoólatra. a mulher do Martini? Porque no quadrinho, é praticamente que a representação que nós temos dela é ela com o Martini. No seriado, quebram isso na primeira e segunda temporada. E a gente só tem essa presença do Martini depois que a nave cai. Que o avião cai. Que o avião cai. E particularmente eu acho isso interessante, que a forma dela, ela ainda estava bem intencionada, a queda do avião é um momento que ela quebra assim e fala, velho, não dá pra ser uma boa pessoa aqui. E o álcool é a válvula de escape. Mas por isso que eu perguntei, a pergunta foi honesta, não foi nem... Não, é assim, ela pega, Não era inicialmente aquele estereótipo Mulher Maravilha, Sim. né, dos anos 70. Depois eles vão aprofundando O trem personagem. É o Flash? É o Flash. É o Flash. É o Flash o Flash do desenho, né? Sim.
da Liga da Justiça, né? Liga da Justiça e depois Liga da Justiça Sem Limites. Vamos para o É muito disso. o Black Noir, O Black Noir é o Batman... que não fala. É o Batman, assim... Mais sanguinário também. Um pouco da trilogia do Beginnings, né? Um pouco... O Cavaleiro das Trevas. Tim Burton, né? E um pouco Cavaleiro das Trevas, né? Um pouco Tim Burton. Bate, acontece. Não é só bate e mata sem problema. Mata, nenhum. É. Tem uma parte do Batman. Que o pessoal brinca que é o Batman da Wikipédia, né? Que é o Batman que pode tudo. Sim. Que, O Batman da Wikipédia. E ele nós preparado, ele derruba qualquer um, etc. Tal. E nós temos Starlight. Né? E tem o Homem Invisível que... É o Homem Invisível. Que no quadrinho, ele é outra formação, é outro cara. Uhum. Não é só que ele... Mas tem a estrutura de ter uma pele intransponível Não, é a mesma. Impenetrável. Impenetrável. Isso, obrigado. É a mesma. Intransponível seria passado. Que vira... Que seria um pouco John Jones, né? mas ele pega muito mais aquele homem invisível Invisível. da Liga Extraordinária, do filme... Aquele filme... Eu não sei, eu acho aquele que filme horrível, que eu esqueci o nome do... A Liga do Extraordinária. Não, do Homem Invisível. O Homem Invisível. Que o cara é um cientista, Sei. arrogante. Aquele filme eu gosto do filme, cara. E nós temos a Starlight. Do filme, mas o filme E nós temos a Starlight. Starlight. Que é... Lanterna Verde. Lanterna Verde. Ou aquele super-homem mais ingênuo, assim, aquele super-homem... Eu vejo muito como eu vejo o Caio. assim, qualquer um que o poder é disparar raios. Por isso que eu falo do Lanterna Verde. Sim, eu sei, o poder do Lanterna Verde é muito mais do que isso, tal. Mas se a gente tá falando de estereótipos, né? Sim. É isso, é o disparador de raio. E por outro lado, nós temos os nossos queridos The Boys, que muda um pouco Caraca! Muda pra caramba. Muda só um pouquinho. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Tá bom. Ele só... O francês é um químico? Você gostou do francês? Gostei. Cara, o francês Não, série... peraí, rapidinho. Quem falou de um personagem vai falar do outro. Então, quem falou do francês foi o Thiago. Cara, vamos lá. O francês que a gente falou no programa anterior sobre quadrinhos, ele tem a profundidade de um pires. Aquele é muito bom. E é muito divertido, é muito legal. Cara, mas o francês da série é um personagem fantástico. Então, sim, ele é muito bom na série. Porque, assim, ele é sarcástico e, assim, ele tem toda uma história de trabalhar por trás de por que ele ser daquele jeito, as loucuras dele, por que ele é meio perturbado e, principalmente, esclarece a proximidade que ele tem com a mulher. Eu sei que você... Quem falou da fêmea? O Zé. Eu sei, assim, é só pra cortar rapidinho. Eu particularmente gosto muito mais da interação da fêmea com o francês no seriado do que do quadrinho. Sim, ela é bem mais orgânica. É isso que eu tô falando. Ela é bem mais orgânica. Parece que no seriado, tipo, já são amigos, pronto. Se eles só são amigos, eles se entendem, não se importam. E eles se entendem porque eles são os porradeiros do The Boys e tá tudo certo. Aqui não, apesar de ter um romancezinho que eu achei meio... Mas tudo aquilo dali acontece de uma forma orgânica. É os traumas que muitas vezes eles são... Eu tô cortando aqui. Não, oxe, vamos lá. Né? É engraçado porque, diferente dos quadrinhos, né, a existência de superpoderes nos The Boys, né, é praticamente nula. Então a fêmea é a única que vai ter superpoder. E olha que ela vem depois, né? Ela não é do grupo original. Que é a única que recebeu o Vi e tudo mais. Então, eu acho bem legal porque muda muito a dinâmica do quadrinho, né? Inclusive a dinâmica entre eles, né? Porque ela tem superpoder. Então, assim, o Butcher vê muito ela como uma peça, né? Existe esse olhar inicial dela, não como uma pessoa, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta, né? Não só do Butcher, mas de quase todo mundo, e que isso vai mudando com o andar da série. Porque o francês, ele primariamente sempre foi o que viu ela mais como humana. Ainda mais por ele ter uma relação muito parecida com a dela. Quer dizer, um trauma, né? Eles vão se aproximando, vão conversando. É como você falou, é muito mais orgânico na série do que é nos quadrinhos. Né? Mas é interessante você ver assim, tipo, na série ela é a única que tem poderes e ela
tem, ao longo dessas 3 temporadas, uma relação muito conturbada Com os próprios poderes. com ter poderes e com a forma com que ela adquiriu poderes. Né? Inclusive, é engraçado porque ela vai passar por um processo ali com esses poderes, depois ela retoma, né? Porque ela entende aquilo ali de outra forma. Então, é bem interessante, é bem legal você ver isso e com toda essa dinâmica, ela vai mudando do ponto de que ela entra como uma ferramenta e ao longo das 3 temporadas ela vai virando amigo. Né? Ela vai virando uma pessoa que tem uma história, que tem toda uma complexidade, né? E que a gente vai interagindo com isso, que eu acho muito legal. Hugh, Particularmente, eu prefiro o Hugh do quadrinho do que do seriado. Esse é o único que é o oposto. Porque, apesar do Hugh muitas vezes ele querer no seriado tomar algumas iniciativas ou ter ideias do que ele quer fazer, ele sempre depara alguns dilemas e parece um bebê chorão, que precisa sempre de alguém dando uma empurrada pra ele Eu não sei, ir pra frente. Seja Starlight muitas vezes brigando com ele, seja o Butch muitas vezes mandando nele, seja até o Modemon que fala, não, cara, tenta compreender a situação. Então eu percebo que na série sempre ele precisa de alguém pra andar, mas ao mesmo tempo ele não é que ele é inútil, mas ele não agrega tanto. Já na série, já no quadrinho, ele sabe o que fazer. Algumas vezes ele é muito ingênuo, isso mantiveram nos dois, o fator ingenuidade. Só que eu sinto que ele é um pouco mais decisivo no quadrinho. Na série ele flutua muito. Na série eu acho... Eu gosto muito do Hugh da série, junto com a Starlight, porque eles trazem muito essa coisa do assim... De ser uma boa pessoa. Vamos tentar ser uma boa pessoa, vamos buscar algo melhor, né? Tô fazendo uma coisa bacana aqui, né? Sim, mas o problema é que ele é muito fluido. Dependendo de com quem ele esteja, ele acaba se anexando à pessoa e tendo as mesmas ações que a pessoa. Sim. Então ele vai ser ou muito bom com a Starlight, ou ele vai ser muito compreensível com o Mother Milk, ou ele vai ser um filho da mãe como o carniceiro Butcher. Mas toda vez que ele tenta ser um filho da mãe na série, Ele não dá conta. Exatamente. ele não Isso dá é que é a conta. parte divertida. E que assim, cara... Porque ele no fundo, ele é um cara bundão. legal. Não, ele não é um mundão, ele é um cara legal. E assim, cara, é um grande problema que Tem a uma gente diferença sempre entre ser um bundão E e ser ser um cara legal. passa. E, às vezes, e assim, cara, pra todas as pessoas que... Que é muito aquela cena do vídeo, né? Que o Butcher chega pra ele e fala assim, vai lá no cara elástico lá, o pastor que eu esqueci o nome dele Sim, agora. sim. Né? Vai lá e suborna ele mostrando o vídeo. Aí ele começa e tudo mais, e ele... Se perde. E ele não consegue ser aquele cara que vai virar assim, faça o que eu quero ou eu vou lançar o vídeo no mundo, sabe? Ele é muito... Ele tem muito disso, assim, de... E assim, cara, ele mostra algo do Hugh, que eu gosto do Hugh da série, ser um filho da puta é difícil. Sim. Você ser uma pessoa ruim, cara, envolve um certo nível de esforço que nem todo mundo tá disposto a fazer. E eu gosto desse lado dele, cara. No fundo, ele é uma boa pessoa. Então, bacana. Como eu falo, eu sinto ele muito fluido, que eu não porque tenho muita ele tá identidade. perdido ali, né? E todo mundo usa um pouco do fato dele estar perdido, Pra inclusive conseguir a própria alguma coisa. Starlight, né? Usa um pouco dele estar um pouco perdido em favor daquilo que aquela pessoa necessita naquele momento. Né? O Butcher usa muito isso. Depois, lá pela 3ª temporada, o Mother Milk vai usar um pouco disso, né? De que ele tá perdido ali, né? Ele, diferente do quadrinho, ele nunca tentou ser o cara vingativo, né? Ele até começa assim, eu quero a vingança, etc e tal, mas você vê ali, o que você quer? Eu quero um pedido de perdão, sabe? Então, mas é nesse problema que ele se sabe? depara muitas vezes, de que quando ele vai tomar uma ação, ele ou vai ter a pior reação possível, ou ele não vai até o fim. Ele vai sempre precisar de alguém, ou de alguma coisa Sim. do lado dele, para ele fazer alguma coisa. Isso que algumas vezes que fica... É como ele encerra a parte com o Homem Invisível, né? Sim. É tipo assim, velho, vai, Que é a única todo vez mundo... que ele tem uma ação que você fala, caraca... Mas não é uma coisa proposital. Ele não tá ali... Mais ou assim. menos, ele pegou o botão e... Sim, mas é porque ele se assustou, ele não virou assim,
eu vou matar ele. Não, o cara rola aquele negócio e ele deu merda. E pô, Tanto é que a reação dele depois disso mostra isso, a cara de susto que ele tá. Aquela cara do onde é que eu fui me meter. Não, mas o vice já não tava indo, ele falou assim, que bom, você não precisa... Ele fala assim, que bom, você não precisa fazer nada, é só deixar eu ir, eu vou deixar você livre. Aí ele vira e fala, não, aí pum. Então, ele não, sim, rola um negócio na grade ali da não, sala mas isso e foi... tudo mais. Isso eu tô falando depois, porque o Invisível se explode já, ele tava fora da grade. Então foi a única vez que ele realmente tomou uma ação de virar e falar que o Invisível ele poderia ter deixado o cara embora. O Invisível provavelmente iria matar o Butch e o acho que o leite materno tava lá. Mademir, E ele vira e fala não. Ele vira e fala não, ele aperta o botão e... Muito bem, pessoas. Vamos para 2 músicas do seriado e voltamos daqui a pouco. 98,1 FM, Utopia. Segundo bloco. Terceiro bloco. Terceiro bloco. Me perdi agora. Terceiro bloco de The Boys seriado. Bem prático e maravilhoso. Uma cena que vocês, ou cena, ou personagem, ou que acontecimento, que vocês falaram, caramba, eu gostei disso. E não quero comparações com os quadrinhos. Não, o meu não tem como comparar mesmo, então. Vai lá. Pô, porque Foi você que falou primeiro. na primeira temporada, que é onde eu acho a temporada mais redondinha, não falando que as outras são ruins, mas a primeira foi o que eu mais achei redonda. Aquele discurso que o Homelander faz no I Believe, que é o congresso de... Qual é a igreja mesmo? Protestante. Igreja. É uma crítica tão pesada ao sistema político, econômico, social, cultural, religioso, nacional, para tudo que é os Estados Unidos, que eu fiquei, caraca. Assim, isso é muito bom. Eu gostei muito, cara, a hora que eu olhei assim, falei, eu gostei muito da primeira temporada, achei a segunda temporada fraca, eu não gostei muito não, Também. mas gostei muito dessa última agora, da terceira. E assim, pelo que eu tinha visto algumas coisas, eles olharam e falaram, cara, a segunda temporada foi ruim, porque parece que algumas pessoas da produção falaram, não, puxa o freio de mão aí, porque tá ficando muito pesado. E depois eles descobriram, né, que, pô, The Boys é um seriado para maiores de 18 anos, a série 21. Tem sucesso justamente por tratar de temas muito pesados. E essa última temporada, toda a questão política, falou muito sobre algumas questões bem relevantes com relação à desinformação e esse tipo de coisa. O final de assim, pessoas fazendo coisas bem escabrosas e a população batendo palma e tal. Isso eu achei pesado, achei bem pesado. Mas na hora que eu olhei e falei, cara, essa temporada terceira vai ser boa, foi aquela cena do primeiro episódio. Eu tenho problemas com o último episódio. Do cara que encolhe. Tá. Quando aquilo aconteceu, eu olhei e falei, cara, essa temporada vai ser boa. E ela se revelou uma excelente temporada por conta da questão política e tal. Teve algumas discussões muito boas. Mas, cara, quando eu vi aquela cena do cara lá, eu olhei e falei, você pegou o espírito. O espírito da primeira temporada tá de volta. Foi uma das coisas que eu gosto de ver. A gente tava falando de que a segunda ela ficou muito presa em algumas coisas que não iriam pra frente. E aí ficaram meio tediosas. Foi só isso que a gente não curtiu muito. Mas eu senti essa terceira temporada muito até próximo do quadrinho, algumas coisas. A violência é muito bem próxima. Algumas temáticas eram muito bem próximas. Exatamente. Aquela cena foi a hora assim que eu olhei e falei, cara, essa temporada vai ser boa. Só que o quadrinho particularmente melhorado. Porque eles tiraram muita coisa que era meio chatonito do Gart e trouxeram... Nossa! Mas assim, os caras são haters. Eu solto essa cena do primeiro episódio da terceira temporada porque ali foi aquele divisor de águas. Cara, aquela coisa tediosa da segunda temporada a gente tá deixando pra trás. Isso aqui vai ser... Zé. Isso aqui vai ser pesado. Eu ia usar uma expressão, mas... Ótimo, sem a sua expressão. Assim, eu não sei se é porque... eu acabei vendo depois, então eu não vi a primeira temporada, depois a segunda temporada, eu acabei vendo num chute só, a primeira e segunda temporada. A gente fez do mesmo jeito. E um pedaço da terceira. Eu não tenho tanto problema assim com a segunda temporada, né? Mas, com certeza, para mim, a cena é da terceira temporada, que você vai...
o Homelander nunca foi um cara assim muito inteiro, né? Mas na terceira temporada ele vai quebrando assim totalmente, né? E aquele finalzinho onde ele vê que ele pode ser aquilo, Que ele né? quer ser. Que ele era fora dos holofotes, né? Sob os holofotes, né? E que ele vai sair impune, cara, assim, a construção daquilo é muito brilhante, né? Porque assim, aquilo, ele vai assim fragmentando, ele já é todo quebrado, mas ele vai fragmentando ainda mais ali ao longo da terceira temporada, né? E você vê aquilo acontecendo, né? O processo ali vai crescendo até a hora que você vê assim, falar, olha, ele quebrou totalmente. Você vê que assim, ele vai começando a olhar e falando assim, cara, eu não preciso interpretar um personagem, né? Aquele personagem que existia na primeira e na segunda temporada, velho, se eu não for aquele personagem, Não tem problema. não tem problema. E era o que você estava falando, muito de um paralelo do que a gente vive atualmente, né? Assim, dessas construções, de você entrar e falar as abobrinhas e sair impune e ver que você pode continuar falando as suas abobrinhas, seus descaramentos e você, e assim, beleza, o povo continua batendo palma, porque não é uma grande maioria, mas eu tenho o meu nicho, né? Enquanto eu continuo fazendo aquilo para o meu nicho e o meu nicho continua batendo palma, Eu vou continuar fazendo. eu continuo fazendo. Uma coisa que eu achei interessante foi... Porque eu sou um Homelander e eu posso fazer e sair impune. Volta uma teoria minha também sobre o Homelander nessa última temporada, que eu sempre repito ela quando a gente fala sobre Super-Homem. Muita gente vira assim e fala, cara, Homelander é um super-homem realista. Cara, eu acho essa afirmação imbecil pra caralho. Porque assim, ele não é um super-homem realista. Ele é o super-homem sem o Jonathan e a Martha Kent. O que pra mim mostra, mais uma vez, Jonathan e Martha Kent são os maiores super-heróis da DC. Não, sério! Não, eu tô rindo pela... Porque assim, foram essas duas pessoas que conseguiram fazer com que a pessoa que poderia fazer o que quisesse, aceite se disfarçar de ser alguém menos do que ele pode para ajudar pessoas e ainda se contentar com um emprego de segunda a sexta. Isso que eu falo, está inserido na sociedade. Não, mas a risada não foi irônica. Não, eu sei. Aceitação. Eu sei, mas é exatamente isso. Cara, mais uma vez mostra, o Homelander é isso. O que seria um super-herói, alguém com grandes poderes, sem ter passado por nenhum filtro. Já o super-homem é aquilo que aquilo que você se torna quando você tem filtro, quando você tem pais presentes. E aí você tem uma coisa interessante, cara, que isso traz uma discussão. Reforça aquela ideia, cara, o papel de paternidade, de pessoas presentes, de você como criar os seus filhos, realmente é um negócio, de forma indireta, você está falando isso no The Boys. Sim. Quem cresce sem supervisão vira um Homelander. Sem essa presença dos pais, sem esse cuidado, vira um Homelander. Não em termos de poderes. Sim, mas em termos de atitudes, de narcisismo, esse tipo de coisa. O interessante é que, olhando para a foto dos pais no Homelander, os pais da Starlight aliás, a mãe da Starlight e o pai do Hugh também têm a mesma função, digamos, aliás, com a mesma visão sobre eles. Uma mãe controladora que deposita sobre a sua cria seus sonhos e frustrações, e por outro lado um pai completamente apático, em que várias vezes o próprio Hugh acaba falando isso. Meu pai é um bundão, meu pai é uma figura que ele só fica lá em frente à televisão vendo algumas coisas que às vezes nem sabe por que ele está vendo, mas está ali vendo, e sai para o trabalho, volta para casa, senta no sofá. E na última temporada trabalha. E na última temporada ele tem todo um discurso sobre isso, cara, que é fantástico. Que é ele falando, né, que
ele achava que o pai dele era um bundão mesmo Sim. por fazer isso. Mas depois ele fala, não, ele fazia isso porque durante o dia ele tinha que ter não sei quantos empregos para cuidar dele depois que a mãe dele abandonou os dois. E aí chegou àquela conclusão de que de noite ele estava esgotado e era o que ele conseguia fazer para estar do lado do filho. Sim. E assim, achei... E aí ele fala que depois de muito tempo que ele foi compreender isso. Mas é um processo natural, sabe? Mas não algo- sei do Edson, mas a gente já partilhou muito isso. A gente já conversou muito sobre isso. Que a paternidade, ela te traz uma outra releitura sobre as suas experiências com seu pai. Entendendo aquela pessoa como um fruto da sua era, da sua criação, da sua história, né? Não vou dizer assim, retiro todos os meus conflitos, né? A gente não se tem como retirar conflitos. A gente teve muitos conflitos com os nossos pais, mas a gente relê isso, né? Numa outra visão. Partindo da nossa experiência. Ok, senhores. E o seu? O meu é legal porque, como nós vimos, e toda vez que acabava o episódio, a gente entrava em algumas discussões legais. Algumas a gente passou horas falando. A primeira temporada, para nós, ela é 9.5. Sim. Definitivamente, ela tem muitas coisas fantásticas. Agora, o que eu mais gostei foi de ver a Maeve. A evolução da Maeve. A evolução da Maeve, assim... E foi que você mais batia. Porque quando a gente começou a ver, eu falei, cara, essa Maeve não é a Maeve dos quadrinhos. Não. Mas E ela essa se Maeve... torna a Maeve do seriado muito na segunda temporada. Pois é, mas eu gostei muito dessa Maeve mais ativa, dessa Maeve que tinha que teve algumas ações mais incríveis, mais fortes. E eu fiquei muito triste com a Maeve da segunda e principalmente com a Maeve da terceira temporada. Teve algumas coisas ali que eu acho que atropelaram muito. Assim, no meu entendimento, que poderiam dar... Eu concordo com você com relação à segunda, não com relação à terceira. Que ela teve poucas tempo de tela na terceira temporada. E algumas coisas foram um pouco, pelo menos na minha visão. Eu não sei por que ela teve tão pouco tempo de tela na terceira temporada. Talvez isso seja uma das questões, mas eu acho que o papel que ela tem ali, achei legal pra caramba. Sim. Eu também gostei, só que é como a gente falou, né? Mas uma coisa que eu também queria entrar é de que no quadrinho, os protagonistas do quadrinho é o Hugh e o Gaston White. Não sei se vocês têm a mesma visão que a minha. Porque tudo que acontece no set é a Starlight que narra, e tudo que acontece no The Boys geralmente o Hugh que... Não é necessariamente... Já nos quadrinhos é o Butcher. Já no seriado, pra mim, é o Homelander e o Butcher. Que são os protagonistas. Porque o tempo de tela que cada um toma dentro do grupo e que eles fazem acontecer a história. Eu não sei de um detalhe, cara. Tem diferenças gritantes entre o Butcher dos quadrinhos e da série. Peraí, rapidinho. Uma música do seriado e a gente volta com um quarto bloco falando só sobre o Homelander e sobre o Butcher. E a gente volta rapidinho. Você pode escutar a Utopia nas ondas do rádio 98,1 FM ou navegando na internet utopia.dissonante.org. Voltamos. Muito bem, voltamos. E agora, caros espectadores, telespectadores, ouvintes da rádio ou da internet, te prepara, porque lá vem porrada. Solta, Thiago. Quem começa? Não, primeira coisa, com relação ao Butcher, a gente tem que dizer uma coisa. Cal Urban é foda. Caraca, que ator sinistro, Cara, velho. ele é muito bom, velho. Que ator sinistro. Assim, pra mim, os dois atores, tanto do Homelander, são absurdamente muito cara, bons. o ator que faz o Homelander, ele é muito bom, mas assim, cara, o Cal Urban, ele rouba a cena em qualquer momento que ele aparece, cara. E ele tá muito bom no personagem, cara. Cara, aquela cena esqueci o nome do ator que faz o Homelander. Aquela cena dele com a vaca, velho. Aquilo ali é muito genial, velho. É muito genial. Muito, muito, assim.
que o cara leva toda a perversão, todo o distúrbio Da cabeça dele. da cabeça do Homelander com leite a um outro nível, assim, velho. Porque Ele o vai mais... ordenhar e, cara, eu nunca pensei, assim, tipo, velho, que a cabeça de uma pessoa conseguisse conceber aquela psicose toda pra ordenhar uma vaca, velho. Muito doido. Mas assim, eu acho massa. O Karl Urban, você tem que fazer vários elogios a ele. Porque assim, cara, o Karl Urban é um cara que você tem que virar... É outro que você vira e fala, velho, você merece um abraço. Uhum. Porque Menos assim... o juiz dread dele. Pô, Mas eu acho que exige, e é um excelente abraço que você tem que dar pelo juiz dread dele. Mas porque não é... eu achei muito O bom. dele é de 2012 ou é um antigão? Do 12. Não, de 12. Do 12. Porque assim, cara, 3 personagens, assim, com o dread dele, eu achei que ele ficou muito bom. Somado a isso, eu acho que ele deve ter desenvolvido uma cãibra no queixo. Pra poder ficar com aquele sorriso invertido. Uhum. Ele desenvolveu uma cãibra no queixo fazendo aquele filme. O Karl Urban, a gente tem que dizer isso, cara, ele não interpretou o Dr. McCoy. Ele baixou o DeForest Kelly. Se ele incorporou o DeForest Kelly ali pra fazer. E, cara, ele tá roubando a cena em The Boys. E ele no Ragnarok também. Ragnarok, velho, né? onde ele aparece no Ragnarok, cara, você não consegue olhar outra pessoa que não seja ele. E assim, cara, ele tá mandando muito bem. Agora, cara, como personagem, velho, o Butcher da série, ele é muito, muito, muito pior do que o Butcher dos quadrinhos. Em termos de sacana, de egoísmo. Outra coisa, a história que deram pra ele na série é muito mais interessante. Não só por conta da questão da esposa, mas também todo o passado dele. A da família, algumas vezes, eu sinto um pouco desnecessário ou fora de Pelo momento. contrário, eu sinto fora de momento por causa que a série tá indo pra um caminho e de repente tem travas e volta pra aquele... Por que eu acho esse negócio da família dele ficou bem feito? Porque é o seguinte, cara, pela história familiar que ele tinha, ele seria uma péssima pessoa. Uhum. Por que ele se tornou uma pessoa melhor? Por causa da esposa. Trauma. A esposa. Por causa da esposa. E o grande trauma que ele tem, vem do ódio dele com o Homelander, vem disso. Sim. Porque ele vem muito dessa linha. Olha, o que me impedia de ser um tremendo sacana, você tirou de mim. Agora eu vou liberar tudo que ela segurava. O meu lado ruim que ela me impedia de exercer, agora eu vou exercer. E você nitidamente vê que ele é uma pessoa terrível. O Billy Butcher, nos quadrinhos, ele só é um sacana. Sim. Total. O Billy Butcher, na série, ele tem grandes objetivos, mas no fundo ele é uma pessoa bem ruim. Cara, é só ver aquela cena dele com o menino no finalzinho da segunda temporada. Uhum. Sabe? Que é muito, muito doido, assim. Cara, você para assim... Beleza, não é na segunda temporada. Na terceira. Você algum dia vai parar de olhar para ele e ver ele como uma ferramenta ou como um ser com superpoderes? E ele para assim e ele não fala nada. E ali você já consegue ver que é a resposta, sabe? Exato. Eu acho que você sente isso já quando o Kimiko... Olha essa que é a grande questão que eu tô falando, que é meio fora de timing. Mas, cara, uma coisa é a Kimiko. Né? Não. Outra coisa mas ali já o deixa filho bem da esposa dele, que é tipo o grande amor da vida dele e tudo. Na segunda temporada ele tem muito disso. Que ele tira a mulher lá de... Não. Só que talvez não deveria ser o oposto, porque o filho da esposa dele não é o filho dele. Não é o filho dele. Não esse que deveria ser pior. Mas é a única ligação que ele ainda tem com ela. Sabe? Mas tem aquela cena que ela vira e fala assim, e aí? Sabe? Aí ele fica naquela, aí ela volta. Sabe? Porque você vê que ele, em momento algum, vai conseguir agregar aquilo ali com um núcleo. Uhum. Aquilo ali nunca vai ser 3. Você sempre é ele, ela e mais um. Eu acho que é porque a grande questão é que na segunda temporada tem muitos momentos em que a série está caminhando para um lado e eles param para resolver alguns dilemas que eu não sei até que ponto você precisar de atenção para resolver aquele momento ali se torna realmente interessante. Então acabou que com algumas relações seja
não só necessariamente do Butch, mas com a Starlight, com o Hugh muitas vezes, ou até mesmo com o Homelander em algum momento, ficou um pouco fora de momento. É igual, por exemplo, pra mim, a Marta do Batman vs Superman. A ideia é boa, mas foi praticada no momento. Cara, vou ser sincero. Meu Deus, agora eu vou bater a porra. Eu assisti a versão estendida. Na versão estendida, cena faz total sentido. Eu também assisti a versão estendida, velho. Pra mim, eu achei a ideia boa, mas eu achei ela muito mal executada no momento. Então, pra mim, assim, o paralelo que eu quero trabalhar é que na segunda temporada, pra mim, aconteceu isso. Existem ideias boas, só que elas foram praticadas em momentos ruins. Ok. Bem, falamos muito do Butcher. Tem uma coisa no Homelander que eu gosto muito, do ator, que no quadrinho não tem. Talvez por conta até de ser quadrinho, a mídia, aí as diferenciações de mídia vale muito a pena. Mas o que o Thiago tinha como linguagem, né? São duas linguagens distintas. Mas uma coisa que o Thiago tinha falado, e eu quis falar, e vocês acabaram falando do Butcher. Eu adoro quando ele é colocado sob pressão e o ator consegue desenvolver aquele riso nervoso, aquele riso tenso, em que ele começa a rir e tem que voltar para a seriedade, ou o inverso. Assim, cara, é aquele momento que ele começa a rir e você vê que a vontade dele era de usar o raio de calor para destruir a pessoa, mas ele precisa voltar pro personagem, né? Pro Homelander bonzinho. E isso é interessante porque no último episódio da terceira temporada é a hora que ele solta isso. Sim. Ele do tipo, não mais preciso ser aquele personagem. Sim. E assim, isso traz uma questão de uma maldade que me deixa muito com boas expectativas para a quarta temporada, que eu espero que seja a última. Sim. Pra mim poderia até a quinta, porque eu acho que se for mais além disso vai virar The Boys igual o quadrinho. Pois é isso que eu falo. O grande problema de seriados hoje em dia é que assim, a série é muito influenciada por produtores, e a gente sabe disso, os estúdios têm um poder muito grande, e às vezes coisas que você podia ter, histórias que se fecham, precisam ser arrastadas para agradar um estúdio que ainda quer vender mais, um merchandising. Supernatural, o que tem de ser, assim, e eu não queria que isso acontecesse com The Boys, por isso, assim, a quarta temporada, por mim, podia ser a última, porque dá pra fechar, você fecha o ciclo com a história do Homelander. E vale dizer que, se observarmos o fim da terceira, fica bem claro que possivelmente não vai ter uma quinta, porque Nosso querido o Butcher tá pra morrer. O médico diz, você pode ter um dia, uma semana, um mês. Não passa de um ano. Não passa de um ano. Pois é. Você quer um exemplo? Assim, a gente tem vários exemplos, mas um exemplo de que, cara, os produtores cagaram uma série, o estúdio acabou com a série que estava excelente, foi Deuses Americanos, que foi planejada desde o início para ter 2 temporadas e que Acho que teve 4. 4? Por pressão do estúdio foi ampliado. O núcleo central ali, que estava cuidando da história, estava garantindo que fosse uma adaptação bem fiel ao trabalho do Neil Gaiman. E o próprio Gaiman. Saíram revoltados com isso. Saíram. Gillian Anderson, que estava excelente na série, fazendo a mídia, saiu junto, porque ela só estava nesse seriado por conta de Pra poder trabalhar com... esqueci o diretor e o Gaiman, porque o Gaiman estava envolvido. Sim, exatamente. E aí que, cara, você tem 3 temporadas terríveis. O próprio Gaiman diz que ele utilizou muito do que ele aprendeu ali no Deuses Americanos pro Sandman. E assim... Pra construir o Sandman. Bate muito isso, cara. Coisas que a gente tem que ver muito sobre seriados hoje. Seriados precisam acabar. E isso é algo que, principalmente alguns estúdios, precisam ver melhor. Talvez, assim, quando você sabe o momento de terminar uma história, saber o momento certo de terminar uma história, pra mim é a diferença entre um clássico Babylon 5 e algo que você vai esquecer. Porque você nunca se lembra, você sempre guarda mais lembranças daquilo que você viu por último.
Sei, a gente está num Então- momento muito de transição disso, É. né? O streaming O streaming mudou muito isso. Tanto na questão de modelo de seriado. de seriado, que você quase não tem mais seriado de 23 episódios, o que é muito bom, Uhum. né? Porque deixa aquela barriga do meio ali, onde a história se arrasta Houve e um tudo único- mais. a- Pra a- mim, é assim... Há um único seriado que eu acho que isso foi ruim. Pra mim, The Boys se beneficia muito disso. Mas assim, sem querer, só pra... Não Só- ser só- uma- só- deixa eu só é, terminar tá. logo. Né? Você ter essa ideia, né? Você não ter essa barriga, né, de 23 episódios e você ter séries de poucas temporadas, né? 3, 4 temporadas, que é o modelo Netflix. Sim. A Netflix passou de 4 temporadas, você já pode esperar o cancelamento. Só existe uma franquia que esse novo modelo eu não gostei. Tudo relacionado à Jornada nas Estrelas. Porque Porque tirou vários episódios de que era um puro desenvolvimento de personagem. Uhum. É a única dessas. Que eu acho que o modelo streaming não ficou legal. E se você chegou até... Porque eu gostava dos episódios de desenvolvimento de personagem. E se você chegou até aqui, você está se perguntando, peraí, por que esses dois estão falando de seriado? Porque The Boys, seriado, ele é uma crítica, muitas vezes, ao próprio sistema dos seriados. Sim. Seriados, filmes e streamers e afins. Então, faz todo sentido essa discussão que nós estamos tendo neste momento, porque o seriado ele caminha para esse sentido, ele caminha para essa crítica. Eles tiraram muito sarro dos filmes da Marvel nessa última Ah, temporada. sim. Eles dialogam muito com isso, né, de ter que se arrastar e não sei o quê, na própria produção do seriado. A terceira temporada traz muito essa ideia de que o seriado ele vai ter uma quarta, se chutar muito pra cima, uma quinta temporada e acabou. Sim, por isso que eu falei, pra mim até a quinta. Se acabar na quarta, bacana, não vou achar ruim. Mas, tipo, passou da quinta, pra mim eles estão querendo esticar mesmo. Não, eles não vão Não, eu esticar. também acho, que eu não acho. Porque eu também acho. Mas eu falei, a minha expectativa é até a quinta. Se eles tiverem mais que isso, é porque eles estão querendo lucrar. E isso é algo... E eles vão colocar isso no seriado. Vão falar Sim. assim, ó, nós estamos fazendo isso claramente Sim. para ganhar dinheiro. É, exatamente. Uhum. Muito bem, senhores, deem os seus tchauz. Tchau, Thiago. Tchau, Edson. Tchau, Zé. Então, vai lá, confere o seriado. A Amazon tem um pacotezinho barato, dá de boa, né? Ficou bem legal, ficou uma outra adaptação. A gente falou várias vezes isso, tanto em off quanto gravando, né? Desvincule um pouco do quadrinho, Sim. é uma outra obra, Outro veja rolê. com outros olhos e seja feliz. Principalmente vejo com outros olhos, porque como a gente leu, então... Eu gosto das duas tanto quanto. Aí, pessoal, eu gosto das duas tanto quanto. O que as duas se oferecem. Ok. Senhores, falou. Tchau, senhor. Então como assim? Eu vou com você. Ok. Fiquem com a programação da Rádio Utopia. Para aqueles que ouvem pela internet, por favor, vão viver suas vidas com responsabilidade.